O mal é aparentoso. A maioria das pessoas não percebe o mal porque são pessoas ingênuas. Elas não vê maldade nas pessoas, principalmente nas pessoas que aparentam. Não estou dizendo, não estou aqui generalizando. É claro, existem muitas pessoas de boa aparência que falam muito bem. Entretanto, elas não são aquelas pessoas lisonjeas, que lisonjeiam. Você já ouviu falar muito na Bíblia sobre a palavra lisonjear, para você tomar muito cuidado com pessoas que lisonjeiam, pessoas sádicas, pessoas que se autodenominam, pessoas frias, insensíveis. Embora elas propagam muito bondade, até se comportam, né? Doam coisas. Eu, por exemplo, já tive o desprivilégio de conhecer e conviver com pessoas desse tipo. Pessoas que, muitas das vezes, ela trabalha numa instituição de caridade, instituição para fazer o bem. E, no fundo, essas pessoas estão ali só para esconder de verdade quem elas são. Porque se for investigar essas pessoas, elas são sádicas, frias, insensíveis, mentirosas e aproveitadoras. Elas aproveitam das pessoas que estão em sofrimento. Você pode notar que pessoas que vivem agradando pessoas no intuito de angariar, é tipo um político, por exemplo, um candidato, ele muda totalmente a sua personalidade, o seu comportamento naquele período no qual ele está buscando o seu voto. E é assim que funciona esses sádicos, esses frios, essas pessoas insensíveis. Por um motivo ou outro, muitas pessoas, muitas mesmas, no passado, elas acabaram cometendo alguns deslizes na vida, ou na infância. Na infância nem tanto, na verdade na infância não existe essa possibilidade, né? Mas na juventude, e depois aí, em períodos de adulto mesmo, pessoas que não tinham controle emocional acabaram, por um motivo ou outro, prejudicando alguém, mas foi algo que ela fez sem querer, foi pela força da emoção, né? O desequilíbrio emocional, e acabou se arrependendo disso, né? Às vezes não conseguiu ter a humildade de pedir perdão, pedir desculpa para outra pessoa, mas vive carregando aquele remorso e atravessa a vida carregando aquele remorso, mas ela não conseguiu pedir perdão para a pessoa, não conseguiu se perdoar, né? O pior de tudo isso é que ela não consegue se perdoar. Então, existem muitas pessoas vivendo essa vida, arrastando esse remorso, e são pessoas boas. Ela cometeu aquele deslize no passado, mas não foi assim premeditado, foi por impulso, aconteceu, né? Por um motivo ou outro, alguém fez com que ela, uma frustração, por exemplo, uma traição, ela não estava preparada, né? Ou seja, ela botava fé, né, nas pessoas, e por conta disso ela perdeu esse controle. E existem muitas pessoas que cometem esses deslizes na vida, mas são pessoas boas, e por elas não se perdoarem, por elas não, às vezes, correr atrás de buscar o perdão da pessoa, ela atravessa a vida nesse sofrimento. E são pessoas boas, são pessoas que têm sentimentos, né, pelas outras pessoas, não só porque ela cometeu esse delírio, que ela é uma pessoa ruim, né? Existem muitas pessoas boas que cometeram esse deslize na vida e não conseguiram se perdoar até hoje. E aí, meu amigo, eu venho aqui hoje para te falar que Jesus, ele pede para que você venha, você vá, ou venha, ou se entregue, ou aceite do jeito que você estiver.
Deus te chama da forma que você estiver. Não importa se você cometeu um deslize na vida, não importa se você está bebendo, se drogando, não importa, né, se você traiu a sua mulher, ou mulher mesmo, não importa se você traiu o seu marido, se você cometeu um deslize contra a sua família, qualquer pecado, qualquer deslize que você cometeu, desde que você se arrependeu disso, então Jesus, Deus, te chama da forma que você estiver. E aí eu venho aqui hoje para te dizer que você é perdoado de tudo isso, desde que você se arrependa do fundo do seu coração, né? Que você esteja preparado daqui para frente para não cometer mais isso e entender, porque a Bíblia ela vem para nos mostrar quem são os seres humanos, para nos mostrar quem somos nós. E no início do vídeo eu falei para vocês a respeito da ingenuidade. Muitas pessoas que hoje, né, vivem arrastando esse remorso, né, esse sentimento de culpa, elas vivem se dobrando, se enjoelhando, prestando continência para as pessoas na sociedade, ou seja, buscando atenção, buscando a aprovação dessas pessoas, sendo que ela deveria buscar essa atenção e essa aprovação de Deus. Só Deus pode te aprovar, te aceitar de verdade, com sinceridade, te libertar desse remorso, desse sentimento de culpa, tá? E te perdoar totalmente, porque as outras pessoas, nenhuma, absolutamente nenhuma das outras pessoas vão ter o poder, não tem esse poder de fazer isso. Elas têm o poder de te afundar mais. Se você crer que as pessoas, né, podem te ajudar nisso, elas têm o poder sim para te afundar, para destruir cada vez mais. Então, como eu disse no começo do vídeo, muitas pessoas ingênuas, né, e por conta delas estarem carregadas, né, de remorso, sentimento de culpa, ela acaba se dobrando, né, se prestando continência para seres humanos, principalmente seres humanos de aparência, tá? Como eu disse, eu não estou generalizando, é claro que existem pessoas muito bem-sucedidas que falam bem, mas como eu disse, são aquelas pessoas, eu estou falando daquelas pessoas que lisonjiam, né? Que vivem te elogiando em demasia. Você sabia que existem pessoas que te elogiam, mas no intuito de te usar? Tem muitas pessoas que são elogiadas e por conta desse elogio ela começa a ofertar mais benefícios para essas pessoas cujas a elogiaram. Então você tome cuidado com elogios. Tem muitos elogios que são falsos, mentirosos para te usar. Se você é uma pessoa ingênua, tá? Tome muito cuidado com isso, porque as pessoas ingênuas, elas caem. Eu estou dizendo isso por experiência própria. Pessoas que às vezes elas falam, no trabalho, por exemplo, elas falam que você é isso, é aquilo, que você é trabalhador. É claro que eu não estou generalizando, existem sim elogios que são genuínos, que são verdadeiros. Mas se você parar para pensar, existe, né, para analisar, tem muitos elogios que as pessoas elas usam isso para abusar de você. Elas usam o elogios para abusar de você, para aproveitar de você, para te fazer de tonto. Então tome muito cuidado, e principalmente pessoas que lisonjiam, tá? Tem pessoas aí do alto escalão, tá? Eu sou funcionário público e tenho tido experiência com esse tipo de pessoas. Eu vou te dar um exemplo aqui de pessoas frias. Elas são frias, insensíveis, né, mentirosas, brincalhonas ao extremo, né? Não tem consideração nenhuma pelo ser humano, né? E ela, por sua vez, vive pregando pau. Ela fala que o ser humano não presta, que ninguém presta. Então eu tenho aqui experiência com pessoas que... E outra, aquilo que eu falei, elas... Por outro lado, elas são muito boazinhas, muito legalzinhas. Ela vive dando as coisas para as outras pessoas. Tá? Ela vive dando as coisas para as outras pessoas, doando daqui. Só que tem um detalhe, ela dá, mas ela mesma se vangloria. Ela mesma fala, não, eu dei, você viu, eu dei. Ela gosta, ela busca a aprovação das pessoas.
ela faz isso para buscar aprovação, para ser aceito pela sociedade. É aquilo que está escrito na Bíblia. O homem que faz as coisas para mostrar para os outros homens. Essas são as pessoas, elas fazem as coisas para mostrar para a sociedade, para mostrar para os outros homens. E fora daquilo, bem distante, bem longe daquilo que diz que quando você der algo a alguém, esconda, né? Ninguém precisa ficar sabendo, mas esses homens fazem isso para mostrar para a sociedade. Então essas pessoas são mentirosas. Elas são muito, aparentemente, são muito boazinhas. Elas gostam de dar as coisas e elas são aquelas filântropos que fica ajudando, que participa de associações, de instituições de caridade. São pessoas que vivem naquele papo de estar ajudando pessoas. Jesus fala muito sobre isso, para tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa. Ela fazia parte de uma instituição e ela, por sua vez, ela sempre que chegava o Dia das Mulheres, ela armava lá, preparava um evento para poder elogiar as mulheres, para poder beneficiar as mulheres. Fazia um evento lá, arrumava um local, fazia um evento e convidava as mulheres, a família, as mulheres, a família das mulheres, para ir lá. E lá ele buscava elogiar essas mulheres através de alguns textos que ele buscava, né, do passado, e falando bem das mulheres. Até aí tudo bem, nada contra isso, né? Tudo ok. Só que essa pessoa por trás, ela era uma pessoa que ela vivia usando as mulheres para fins sexuais. Nos bastidores, essa pessoa usava as mulheres para fins sexuais. E às vezes era mulher casada, né? Ele dava uma de santinho, uma de sonsa ali, que estava correndo atrás de trabalho, mas na verdade ele estava usando as mulheres. Ele procurava aquelas mulheres que estavam carentes, sabe, aquelas mulheres carentes, com dificuldade, e tinha mulheres casadas e tinha meninas até às vezes inclusive de menores, mas por trás ela corria de fazer esses eventos. Então tem muitas pessoas deste tipo por aí. Esse é o vídeo que eu queria falar para você ficar atento. Não seja ingênuo, tá? Não seja ingênuo. Você que não vê maldade nas pessoas, não caia nessa. A aparência engana muito e a gente é equivocado muito com... parece que foi plantado isso na nossa mente, da gente detestar gente rica, odiar gente rica. E não, existe muita gente rica boa, e só são ricas mesmas, e às vezes até felizes, porque elas são boas de verdade, porque elas cuidam da vida dela. Ela não vive com esse papinho de querer ficar ajudando os outros, agindo como um filântropo disfarçado de fachada, né? Ela não é desse tipo. Ela corre atrás, ela tem empresa, ela é rica, é milionária, mas ela correu atrás desse sucesso sem prejudicar e sem maltratar as outras, e sem ficar abusando, pagando de bonzinho, pagando de bom samaritano, igual tem muitas pessoas aí na sociedade, ok? Então o vídeo de hoje é esse. Se foi relevante para você, se inscreva. Meu nome é Roberto, estou aqui no canal. Se encontrar é preciso. Valeu, tchau!